Olá, boa noite a todos. É com muita alegria que nós vamos hoje fazer uma live com uma convidada muito especial, onde a temática é a importância de viver o presente. Nós vamos convidar uma amiga muito querida, Sandra Miles, psicóloga, que estudou comigo, da minha turma de. Sandra vai entrar já para nos ajudar, para colaborar com essa importante temática. E vai ser um grande prazer. Oi, tudo bem, Sandra? Oi, Rosana! Que alegria! Foi rápido demais. Fiquei muito feliz com a sua entrada bem rápida, bem presente, bem marcante, como sempre, né? Obrigada. Muita alegria mesmo. Muito obrigada por você aceitar o convite, viu? Eu gostaria de começar a live, por mais que algumas pessoas podem achar estranho, mas como a gente vai falar de presente, eu trouxe rapidamente o nosso álbum de psicologia, porque é simbólico demais para nós, né? É algo que está no nosso passado e que nós presentificamos agora com essa live. É assim, algo que está no coração e na mente, e agora nós vamos externalizar através das palavras, né? Minha querida, então, eu convido você a falar um pouquinho para nós sobre você, né? Se eu fosse falar de você aqui, teria tantas coisas lindas para falar sobre a sua pessoa, mas eu gostaria de pedir para você iniciar falando sobre você, dar esse presente para gente, tá bom? Boa noite, Rosana. Boa noite Boa a todos. noite. Com muita emoção de poder estar com você. Como você disse, é um passado presentificado, né? Exato. Poder estar conversando com você, lembrar das nossas vivências, né, na faculdade, dá uma Uhum, saudade enorme, até emociona, né? De tão gostoso com que certeza. foi um tempo que eu diria que às vezes as pessoas têm o lado errado de dizer, porque não estão no presente, dizer que eu era feliz e não sabia, né? E, na Uhum, verdade, acho que nós sabíamos muito o quanto estávamos felizes, né? sabíamos, com certeza. É, Uhum, bom, é, eu hoje atuo na parte clínica, uhum, já passei pelas instituições, né, em instituições, dei aula no ensino fundamental, que eu adoro lecionar, mas o que eu gosto muito e sinto muito prazer em fazer é estar na clínica, né, e hoje está trabalhando no Instituto IBPB, que é o Instituto Brasileiro de Psicologia Biodinâmica, onde também sou professora e coordenadora, né? E auxilio na questão mesmo de montagem de turmas em Taubaté, com o uhum. Instituto Biomater. Eu fui para esse lado da abordagem da psicoterapia corporal, que é uma Uhum, linha neo-haitiana, né? Então, que eu gosto muito. E falar de presente é falar do corpo, é falar do que eu com sinto, é certeza. falar, né, do que eu estou sentindo agora, né? E dentro dessa linha neo-haitiana, eu descobri a psicologia biodinâmica, né? Então, eu sou analista biodinâmica também, de formação, e a biodinâmica ela traz também como um recurso o trabalho da massagem, né? Como um recurso Uhum, psicoterapêutico também. Então, é uma uhum. inovação que a Gerda trouxe, que a Gerda Boysen, que é a fundadora, trouxe para também auxiliar no contato do paciente com o inconsciente através do toque. Então, é um pouco Certo. disso, sou apaixonada, né, pela psicologia e, basicamente, acho que o importante é isso, né, de estar aqui. Fui sua companheira, né, de formação Sim, e com certeza. estou aqui, resido em Taubaté, clinico aqui, então acho que a gente está. Interessante. Interessante quando você fala, né? Quando a gente fala, para falar um pouquinho sobre a história, não tem como a gente não lembrar alguns fatos vivenciados por nós, com bastante alegria.
E antes da gente entrar profundamente na temática, e já entrando também, eu lembro que hoje, com muita alegria, eu te falei, né? Nossa, que presente gostoso, o nosso professor Conrado curtiu, né, a propaganda da nossa live. E aí é um presente que mora mesmo no nosso coração. Aquele passado lindo vem à tona, né? Então a gente precisa trazer esse passado lindo à tona. E trazendo esse passado lindo à tona, quando eu trouxe o álbum para simbolizar a nossa live, né? Eu trago um pouquinho aqui de cada um da nossa turma, né? Um pouquinho que nós fizemos 25 anos, 2 anos atrás, né? E foi muito gostoso. E você estava lá na liderança, foi muito bom para unir a turma. E eu acho que eu preciso falar isso, que nesse momento nós vamos presentificar, né, com um pouquinho de cada um da turma. Eu acho que isso é viver um pouquinho o passado de maneira muito saudável. E dando sequência, então, eu gostaria de perguntar para você qual a importância, né? O que você me fala sobre essa temática, né? Da importância de viver o presente. Por que você achou essa temática muito coerente e importante para a gente refletir? O que você acha dela? Sim, né? Eu diria que esse tema, quando nós entramos, precisamos viver o presente, né? Na verdade, é um tema que é usado de várias formas, em várias áreas atualmente, mas também, às vezes, usado até de forma distorcida. Quando Uhum. se fala, às vezes, você tem que ficar no presente, você tem que viver o presente, mas muitas vezes foca em deixar o passado para trás, em não olhar para planejar o futuro, então fica uma coisa muito solta, né? E as Uhum. pessoas têm muita dificuldade em estar realmente vivendo a própria vida naquele momento. Se isso já era difícil com a pandemia, isso ficou mais exacerbado, porque o que mais se pensa é não vejo a hora de chegar o novo normal, né? Então, a Uhum. hora que chegar a vacina. Então, as pessoas acabam ficando muito mais numa angústia, vivendo mais lá no futuro, né, do que realmente o presente, no presente Uhum. possível. Hum. Uhum. E aí, exato. Desculpa, mas quando você fala dessa questão, né, do presente, que é muito, muito mal interpretado, eu sinto assim que quando eu falo, olha, vamos focar no presente, não é focar somente no que nós estamos vivendo, né? É focar nesse presente, trabalhar esse presente, mas com a raiz lá no passado. E as pessoas interpretam mesmo de maneira errônea quando elas pensam que quando eu vivo o presente eu desprezo o passado. E desprezar Sim, o passado é ficar sem chão, né? É ficar sem chão. exatamente. Então, muitos entram em situações nessa sociedade competitiva que você tem que cumprir metas, aí você está no futuro, né? Ou então viva o seu presente. Só que o viver o presente, a vida é curta. Então, faz tudo que você quer, né? E aí não Uhum, pensa nas consequências, né? Não pensa no que é realmente importante fazer ou não fazer. A vida não é só você fazer tudo o que você quer. Então, tem muitas situações que as pessoas acabam distorcendo. Quem vive de passado é museu. Depende de como você uhum, olha para o passado, depende de como você exato. vai olhar para ele, né? Eu costumo dizer que sem passado nós não somos ninguém, né? Uhum, Nós não estaríamos aqui se não fosse o nosso passado. exatamente. Exatamente. Porque como esse passado é importante para nós, né? Como esse passado traz histórias ressignificadas por nós, histórias bonitas. Mas aí, quando as pessoas falam vamos viver o presente e pensam que é um oba-oba, vamos viver o presente só, e acabam deixando esse passado de lado, eu queria que você colocasse um pouquinho para nós quais as consequências disso no nosso corpo, né? Uma hora isso estoura, isso explode no nosso corpo. Como que isso vem danificar o nosso corpo, a nossa saúde mental, quando eu desprezo esse passado e só vivo o meu presente no sentido de
só aqui e agora, sem cuidar do passado. Como é que eu faço? Cuidar ou valorizar o passado? Como que isso vem para o nosso corpo? Então, quanto a essa questão, né, que a gente está falando da parte temporal, né, como eu lido com a questão do tempo na minha vida, ficar exatamente com esse lugar de, eu tenho, né, que deixar o passado para trás, eu tenho que viver o presente, eu tenho que, ou viver no futuro. Então, isso você está separando, e na verdade é uma situação integrada. Estamos junto em tudo. Estar no presente é eu ter consciência da minha história. Então, quando eu olho o meu passado, eu olho e vejo o que eu fui, o que eu fiz, o que eu errei, como eu posso aprender com esses erros e ressignificar as minhas dores. Porque tem outra vertente também que se fala, né? Não, deixa para lá, não olha o passado, não. Mas se você não olhar o teu passado, as suas dores vão ficar acumuladas. E isso fica no corpo. E, de alguma forma, você vai criando defesa para não entrar em contato com as suas dores. E isso vai, de alguma forma, aparecer no teu corpo em sintoma. Você não está nem no passado, você não está nem no presente e nem no futuro. Então, são as pessoas, às vezes, que ficam rancorosas ou se vitimizam porque tudo aconteceu comigo, né? Porque, de repente, aí eu não tive sorte, ou então, olha, que ninguém gosta de mim, ninguém nunca fez isso. Realmente existe uma dor, mas como eu faço com essa dor? Eu preciso aprofundar nessa dor, olhar para essa dor e ressignificar, para eu poder trazer essa história para o meu presente, de forma que eu traga essa aprendizagem e ainda possa descobrir que me fez alguém, me tornou uma pessoa mais forte e me abastecer para poder estar planejando o que eu quero daqui para frente. Porque no meu presente eu posso decidir o que eu quero daqui para frente. Então, essas pessoas começam, muitas vezes, nesse sentido, ficar pensando demais, acaba formando um looping no pensamento, traz uma compulsão de pensamento, e elas se tornam pessoas fazedoras, que vão fazendo. Se você pergunta, mas o que você fez? Olha, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso. Tá, mas você passou naquele lugar, você viu a árvore de ipê? Que? Não, porque eu fiz isso, tá. Mas você viu tal coisa? Não. Então, ela vai fazendo e ela não vai percebendo, isso vai estressando. É uma pessoa, em termos de corpo, que ela acaba ficando com um estado de alerta constante. Então, ela está o tempo todo em alerta, ela não relaxa. E isso E vai... esse não relaxar, né, quando você estava falando, né, dessas dores que eu preciso reconhecê-las, e depois eu ser responsável pelo meu presente, porque quando eu me deparo com o passado de maneira mais madura, né, cada um tem a sua dor, mas quando eu assumo que eu tenho as minhas dores e descubro as minhas feridas, o que eu vou fazer com essas feridas vai ser responsabilidade minha, né? Porque ou eu opto porque é uma escolha, ou eu vou ter ferida para toda a vida e vou me vitimizar, ou eu vou buscar essa cura da ferida, né? E buscar a cura, como que eu vou fazer nesse momento, né? Eu vou buscar como? Eu queria que você falasse para nós qual é o papel da psicologia, de maneira geral, para ajudar a pessoa a curar as feridas, né? Nossa, é o nosso papel, é a nossa função mais apaixonante, né? Eu costumo dizer que eu sou fã dos meus pacientes, porque precisa muita coragem para sentar numa parte de um divã para poder fazer uma análise das suas próprias dores. E o que mais a gente faz é isso, é acolher essa dor, é ter um ambiente aconchegante, acolhedor, que vai respeitar o ritmo de cada um, para que ele possa expressar essa dor. E nessa expressão, poder ressignificar.
Aí ele traz esse passado de uma forma produtiva para o presente. Porque quando nós não podemos lidar com uma dor, a gente guarda essa dor e ela vai se distorcendo. Ela muitas vezes vai ficando maior até, cada vez mais, se eu não dou atenção a ela. Então, nosso papel na psicoterapia, eu costumo dizer que muitas vezes os pacientes chegam no fundo do poço, no processo pedindo ajuda, né? E muitas vezes o que mais o paciente quer é que a gente pule lá dentro do poço. E aí, pular é, de certa forma, dar um atestado de incompetência para eles, né? Então, é realmente dar a cordinha e a gente vai ajudando essa pessoa com a força dela a sair. Então, quando ela sai, ela também se sente muito dona da vida dela. Ela se sente com a vida dela nas mãos. É estar junto, né? Nem à frente, nem atrás, é estar do lado. Então, essa autonomia. A psicoterapia, ela é um dos recursos fundamentais também para ajudar a se manter no presente, a aprender a estar no presente. Porque quem não se conhece, quem não sabe quem é a si próprio, não consegue ficar no presente. Porque ela se preocupa, ela vai tomar uma decisão, ela fala assim, mas se eu fizer isso, o que o outro vai pensar, o fulano, o cicrano, o beltrano? Ela já não está mais no presente. Ou quando lá no passado eu fiz, deu esse resultado, e agora, né? Exatamente. Aí você vai falar, nossa, não, mas deu errado. Eu tentei levar, por exemplo, o meu currículo e não deu nada certo. Então, não adianta eu levar. Então, eu estou me baseando lá no passado, eu não estou no meu presente. Ou no futuro. Então, essa pessoa, no fundo, ela está mais preocupada em alguns aspectos com o externo, porque ela não se conhece, ela não sabe da verdade interna dela, da própria essência. Ela desconhece, né? Mas ela, de uma certa maneira, camufla toda essa dor. E é interessante quando você fala, né? Quando a gente estava falando das feridas, e eu entendo que quando a pessoa tem muitas dores, muitas feridas, e não percebe, ela sai batendo, e ela vai, sabe, como se ela saísse batendo, né? E machucando ainda mais. Ela mesma, a si própria e aos outros também. E em um determinado momento ela entra nesse poço que você falou. Eu achei essa analogia tão interessante que eu lembro da Márcia Casella, que era uma professora de psicologia institucional na época da Faculdade Salesianos, maravilhosa, né? Ela era de Minas Gerais e ela escreveu um livro, Psicologia Institucional, e uma parte que ela falava, e aí eu quero refletir isso com você, que é muito parecido com a sua fala, ela falava assim que quando as pessoas, né, dentro de uma instituição, da casa, qualquer lugar, ela tem tanta dor, ela tem tanto problema no passado, ela tem tantas situações não resolvidas, ela não consegue, ela entra num poço e ela mostra só a mão. Ela não mostra o olho, ela só mostra a mão. E aí, quando você vai tentar olhar essa pessoa, né, e entra no poço para procurar, você pode cair junto. Então, tanto nós, enquanto psicólogos, podemos cair nesse poço, como também a família. Aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Sandra, sobre o papel da família na ajuda dessa pessoa, para ajudar essa pessoa, porque às vezes a família fica assim, quem gosta de passado é museu, ou você só vive o passado. Mas como será que a família, né, pode ajudar? Vamos supor que a família não tenha condições de pagar um terapeuta, né? Como que ela pode ajudar através de algumas palavras? Existe isso? Você vê uma possibilidade de amenizar a dor, embora muitas vezes, é claro que ela vai precisar de uma terapia ou até mesmo de um psiquiatra. Mas como eu posso amenizar a dor do outro com as minhas palavras? O diálogo, né, na família é fundamental. O que também eu venho percebendo que em alguns aspectos ele está bem escasso. As pessoas estão conversando mais pelo celular do que pelo WhatsApp e redes sociais do que pessoalmente. Mas eu entendo essa colocação sua. Eu vejo que, em termos de dinâmica familiar, numa constelação, muitas vezes é mais o conflito, tanto do casal quanto dos filhos. Vem aquela coisa, você fez isso, você fez aquilo.
Então, o quanto em alguns momentos é difícil ouvir que você errou e assumir, né? E poder pedir desculpas, né? Eu já escutei muitas vezes pessoas dizerem: ah, não adianta pedir desculpa, porque não vai mudar. Não vai mudar, mas é um reconhecimento de que você sentiu que não foi legal o que você fez. E quando, no caso dos pais, por exemplo, poder ouvir um filho falar de sentimento, né? Ah, por exemplo, eu tô com raiva de você. Né? Não é um desrespeito, é poder dizer: tudo bem, meu filho, você está com raiva, então vamos conversar o motivo de você estar com raiva. Para não chegar numa expressão violenta, que aí a raiva vai para o corpo. E aí toma uma proporção que a pessoa, principalmente o adolescente, precisa descarregar. E aí, quando ele vai descarregar, criam todos os conflitos que nós encontramos aí no dia a dia e que a gente acaba, às vezes, até em algumas situações, escutando situações lamentáveis, né? Mas se a família puder, né, conversar mais e ter escuta, né, e entender esse lugar, né, que ninguém é o dono da verdade, que a gente precisa conversar, que a gente precisa saber o que o outro também está sentindo, usar da empatia, que também está escassa, né? Colocar-me no lugar do outro, Sim, sim. isso ajuda, né, a amenizar a questão de uma dor. Certo. E muitas vezes, por culpa, né, de alguns pais, de alguma situação, sei lá, que se ele trabalha muito, ou alguma situação que esse pai não ressignificou, ao invés desse diálogo, ele acaba trazendo muita questão do ter em casa, né, e deixa de ser. E quando ele deixa de ser, ele vai educar uma criança ou um adolescente sem situações para lidar com o não, né? Sem situações para lidar com limites. E aí, como que esse adolescente, como é que você vê hoje a adolescência sem condições de lidar com limites? Quando esse adolescente, né, que eu estou falando, ele não consegue ter o limite do passado, ele não tem referência do passado, ele não consegue viver o futuro, porque para ele é muito difícil o não, né? E aí ele não tem perspectivas de futuro. Você percebe isso hoje na adolescência, de uma maneira geral, e como que você vê isso na temporalidade deles? Sim, na verdade, os pais, por dificuldade de estar no presente, porque essa ideia, né? Ah, eu trabalho, então agora eu vou compensar meu filho, dando todos os brinquedos, fazendo tudo o que ele quer. E esquece de estar presente, às vezes, de sentar e brincar. Ah, mas eu vou sentar e brincar com meu filho, eu tenho uma louça para lavar. É verdade. Mas a louça depois você dá um jeito de lavar, porque o teu filho vai crescer. E teu filho precisa sentir a tua presença. Então, quando a gente fala até de estar no presente, se eu estou brincando com meu filho, eu entro na brincadeira com meu filho. Eu não fico pensando na minha louça, eu não fico pensando no dinheiro que está faltando. Não é fácil fazer isso, né? Não estou dizendo que sempre fiz isso na minha vida, porque a gente é um aprendiz eterno, mas essa a proposta, estar. Porque isso vai fazendo com que você tenha coragem de, naquele momento que a criança precisa de receber um não, você não vê agora essa boneca ou esse carrinho, não vou te dar doce agora, ele vai poder espernear, você vai dizer: tudo bem, você está com raiva, mas quero que você entenda que não vai, por exemplo, comer doce agora, depois da janta. Então, você acolhe o emocional, você dá contorno, você dá um limite. Por quê? Porque você, com o seu contorno, você está em paz. Isso vai ensinar para que, quando for adolescente, ele vai saber lidar melhor com as emoções e vai saber ouvir mais. O que está acontecendo é que os pais estão criando crianças que estão dando tudo que elas querem, elas estão virando, em alguns pontos, até tirânicas, porque elas manipulam, elas conseguem manipular os pais, né? E
por uma questão mesmo do ter. E o ser acaba ficando em quinto plano, eu não diria nem Em quinto segundo. plano, nem segundo, exatamente. Né? Aí Perfeita a sua quando chega colocação. na adolescência, Exato. Você está como? me ouvindo bem? Aí, quando chega na Sandra? adolescência, na fase da transição, isso dificulta demais, né, Sandra? Ótimo. Essa dificuldade, né, da adolescência, que depois vai levar para a idade adulta, então é criança, adolescência, idade adulta, e se ele não trabalha bem essas fases, né, olha só a importância mesmo da história. Então, falando sobre essa questão da história, eu queria pedir para você, então, falar um pouquinho para a gente, que nós usamos muito isso na psicologia, que é a importância de reconhecer a criança que está dentro de nós, né, nesse sentido. Reconhecer essa criança para lidar bem com o nosso presente. Você pode explicar um pouquinho isso para a gente, Sandra, por favor? Então, quando a gente fala do nosso passado, a gente está falando da nossa história, de quem a gente foi. Uhum. E Uhum. em muitas situações, tem adultos que praticamente congelaram a sua criança interna. O que é a criança interna? É a nossa espontaneidade, essa vontade de ser feliz, de ser alegre, de dançar, de criar, ser Uhum. criativa. Né? E essa criança fica tímida, congelada, ela praticamente não consegue vir. Então, vira um adulto rígido, severo, com dificuldade de realmente estar se expressando. Né? Então, quando nós Uhum. falamos uma forma de trazer, né, de também estar no presente, é entrar em contato com a sua. Rosana, Com a sua... Sim, tranquilo. Com a sua criança. Nós estamos com um probleminha, acho que de travou. conexão. Travou? Isso. Sandra, eu acho, talvez seja o horário. Tá me ouvindo? Tá. Então Tô. você falava dessa criança, desse reconhecer a criança interna, da importância de tudo isso, né? Nós precisamos, Sandra, revivar, né, dar vida a essa criança, dar E vida a essa imagem. Acho que a Sandra saiu no momento, claro. Você tá voltando? Voltou. Eu estou te ouvindo. Eu acredito que quando você fala dessa criança, né, interna que a gente precisa reconhecer, é reconhecer o passado bonito que nós tivemos e se nós reconhecermos alguns problemas, claro que iremos reconhecer, é aceitá-los, ressignificá-los e procurar viver melhor, com pensamentos mais positivos, em harmonia, né, procurar viver em harmonia e caminhar, né? Sandra, eu acho que a sua contribuição, né, é de suma importância. Nós ficaríamos aqui conversando muito tempo, mas para que não perdemos, né, a nossa live, devido a problemas de conexão, talvez pelo horário, eu queria perguntar para você o seguinte: você deixaria alguma mensagem para nós, alguma mensagem de que a gente, não de coisas prontas, que a gente sabe que não é fácil tudo isso. Eu sei que você falou no sentido de reflexão, é o que nós estamos fazendo aqui. Mas você deixaria alguma dica para a gente procurar a viver melhor a saúde mental e buscar o nosso presente, abraçá-lo esse presente, abraçar o presente? sim, principalmente para estar no presente, uma das formas é vocês estarem muito, muito atento, principalmente na sensação corporal. Né? Façam o exercício de sentir a sua respiração, estar presente naquilo que você está fazendo. Uhum, uhum. Ótimo. Buscar o seu eu.
quem está. Certo. Isso. Rosana, você está... Olá, estou te ouvindo, estou te ouvindo. Você falava que buscar esse presente, sentir, né? Se sentir, né? No momento que nós estamos, nesse momento que, por exemplo, aqui agora, né? Nós estamos nos sentindo através, né, do celular, através dessa live, e nós estamos podendo trazer o passado para o presente. E aí você estava falando, então, da importância, né, de viver o presente. Teria alguma outra colocação? Então, nesse sentido, né, de perceber a própria respiração, como eu falei, de estar mais na percepção do que você está fazendo, sentir o que você está fazendo, porque quando você está no presente, você não está pensando em outras coisas. Uhum. Exato. Então é no presente que está a cura, né, Sandra? É no presente que está a possibilidade. É isso? Os imprevistos, enfrentando esse imprevisto Oi? da internet, né? Enfrentando o imprevisto da internet aqui, né? Exatamente, exatamente. E aí a gente tem que lidar com isso, né? Focando, né, no nosso presente com esses. Claro que nós não gostaríamos que acontecesse esses problemas, mas como está acontecendo algum problema de conexão, essa live maravilhosa, esse momento único que é estar com você nesse momento, para ele ser um presente para nós, para a gente poder salvar. A gente vai terminar um pouco antes, mas eu acho que as coisas que você, as colocações que você fez aqui, o seu profissionalismo, né, a sua profundidade nas palavras, eu acho que deu para a gente entender que precisamos dar de presente para nós o nosso presente, Sim, né? E precisamos lembrar do nosso passado e almejar o futuro. É isso que a gente precisa, né, minha querida? exato. Não é? É poder entender que o passado nos faz refletir, né? O presente nos faz agir e o futuro a gente faz o planejamento dos nossos sonhos. E está inteiro. Você precisa se conhecer para você poder estar no presente. Com o conhecimento Ótimo. de quem você foi, de quem você é quem você vai ser. É só conhecendo quem a gente é que a gente vai poder conhecer o outro e construir, como você falou. E é muito gostoso nesse momento, além do presente de estar com você, algumas pessoas aqui colocando que foi maravilhoso, faz de novo, né? Nós com certeza teremos essa oportunidade, né? E eu agradeço assim de coração, aqui nesse presente, o presente que você deu com essa live, viu? Agradeço a cada um que ouviu, a cada um que está presente aqui e que vai estar nos assistindo depois. E tomara que a gente tenha outras oportunidades, né? Tá bom? Muito obrigada, viu? Muito obrigada de coração. Eu que Tá, agradeço, Rosana, tá pela... bom, minha querida. Beijo. Obrigada, Valeu. Beijão. eu agradeço. Até mais. Beijo. Obrigada, gente. Beijo para Um beijo, todos. Tchau, tchau. tchau. Tchau.